Eles nunca souberam o nome dele, nunca viram seu rosto por muito tempo. Mas graças a esse homem, 669 crianças sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. E por décadas ninguém soube o que ele fez. Em 1938, a Europa estava prestes a entrar no maior conflito da história. As ruas ainda pareciam normais. As pessoas ainda iam ao trabalho. As crianças ainda brincavam nas praças. Mas algo invisível já estava mudando tudo. Famílias começavam a desaparecer. Vizinhos deixavam suas casas durante a noite. Cartas paravam de chegar. E ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Enquanto líderes políticos discutiam fronteiras e exércitos se armavam, um homem comum tomava uma decisão que mudaria centenas de vidas para sempre. O nome dele era Nicholas Winton. Naquela época, ele não era famoso, não era herói, não era ninguém importante. Era apenas um jovem corretor da Bolsa Britânico, levando uma vida comum. Ele não tinha treinamento militar, não tinha cargo político, não tinha poder, mas tinha algo raro. Ele não conseguia fingir que não estava vendo o que estava acontecendo. Em uma viagem à Tchecoslováquia, Nicholas se deparou com uma realidade que o marcou para sempre. Centenas de famílias judias haviam sido forçadas a abandonar suas casas. Viviam em campos improvisados, sem conforto, sem segurança, sem futuro. Entre elas estavam as crianças. Crianças pequenas, muitas sem entender por que estavam ali, sem saber por que não podiam mais voltar para casa, sem saber que seus nomes já estavam em listas que nunca deveriam existir. Nicholas percebeu algo naquele momento. Se ninguém fizesse nada, aquelas crianças não sobreviveriam. E então, ele tomou uma decisão. Ele iria tirá-las dali, mesmo que isso parecesse impossível. Ele não tinha autorização, não tinha dinheiro suficiente, não tinha apoio oficial, mas tinha uma coisa que o sistema não tinha: urgência. Ele começou a escrever cartas para autoridades, visitou embaixadas, bateu em portas que nunca eram abertas, foi ignorado, foi desacreditado, foi chamado de ingênuo. Mas não parou. Nicholas começou a criar uma rede secreta de ajuda. Encontrou famílias na Inglaterra dispostas a adotar crianças que nunca tinham visto. Falsificou documentos para acelerar processos. Pagou taxas do próprio bolso. Cada criança precisava de um visto. Cada criança precisava de um lar. Cada criança precisava de uma chance. E cada uma dessas chances dependia de ele conseguir enganar o tempo. Porque o tempo estava acabando. Enquanto isso, os pais enfrentavam a decisão mais difícil que alguém pode tomar: entregar o próprio filho a um estranho, sem saber se iriam se ver de novo, sem saber se estavam fazendo a coisa certa, sem saber se aquela despedida seria a última. Alguns pais choravam em silêncio, outros não conseguiam nem se despedir. As crianças eram colocadas em trens, com pequenas malas, algumas fotos, alguns brinquedos e muitos medos. Cada trem que partia era uma corrida contra a morte. Nicholas acompanhava tudo de longe. Cada nome na lista era uma responsabilidade. Cada atraso era um risco. Cada erro poderia ser fatal. E mesmo assim, ele continuava. Durante meses, ele conseguiu tirar centenas de crianças da Tchecoslováquia. Crianças que, se ficassem, teriam o mesmo destino de milhões de outras. Mas o último trem seria o mais importante. Nele estavam 250 crianças, 250 vidas, 250 histórias que ainda não tinham sido vividas. Esse trem estava marcado para partir em 1º de setembro de 1939. Naquela manhã, Nicholas acordou com uma sensação estranha. Algo estava errado, e estava mesmo. Naquele mesmo dia, a Alemanha invadiu a Polônia. As fronteiras foram fechadas. Os trens foram interrompidos. Os vistos perderam valor. O último trem nunca partiu. Nenhuma daquelas 250 crianças sobreviveu à guerra. Nicholas Winton nunca falou sobre isso. Ele nunca contou essa história a ninguém. Não escreveu livros.
Não deu entrevistas, não pediu reconhecimento. Ele voltou à sua vida comum. Casou, teve filhos, trabalhou, envelheceu e guardou tudo em silêncio, por quase 50 anos, até que um dia sua esposa encontrou algo estranho no sótão. Uma mala velha. Dentro dela estavam listas, nomes, datas, fotos, centenas de rostos de crianças. Ela percebeu que aquilo não era comum. Levou tudo para um programa de televisão, sem avisar Nicholas. No dia da gravação, ele sentou na plateia, sem saber o que estava prestes a acontecer. O apresentador começou a contar a história. Falou sobre um homem que havia salvado centenas de crianças durante a guerra. Nicholas não se mexeu. Então, o apresentador pediu algo simples. Se você foi uma dessas crianças, por favor, fique de pé. Uma pessoa se levantou, depois outra, até que quase toda a plateia estava em pé. Adultos, com famílias, com filhos, com netos, vidas que só existiam por causa dele. Nicholas começou a chorar. Pela primeira vez, ele viu o impacto real do que tinha feito. Não eram números, eram pessoas. A guerra é lembrada por líderes, tanques e batalhas. Mas às vezes, as histórias mais importantes não envolvem armas. Envolvem decisões silenciosas. Escolhas feitas por pessoas que ninguém conhece. E essa foi apenas uma delas. Porque ainda existem muitas histórias que a guerra tentou esconder.